Bom dia, hoje é dia 7 de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Passagem do dia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. A primeira carta aos Coríntios foi escrita para uma igreja cheia de vida, de dons, de movimento, mas também cheia de conflitos, pecados e imaturidade espiritual. Corinto era uma cidade próspera, influente e moralmente corrompida. E mesmo assim, Deus escolheu salvar pessoas ali e formar uma igreja naquele ambiente. Isso já nos ensina algo profundo. Deus não nos chama para fugir do mundo, mas para viver de modo diferente dentro dele. Chamados pela graça, vivendo pela graça. Logo no início, Paulo lembra aos coríntios quem eles são em Cristo, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Antes de corrigir, Paulo reafirma a identidade. Eles não eram definidos por seus pecados atuais, mas pela obra da cruz. E ainda assim, precisavam alinhar o comportamento com essa nova identidade. Muitas vezes nos esquecemos de quem somos em Cristo. Quando a identidade se perde, o comportamento se confunde. O chamado de 1 Coríntios começa com o retorno à cruz, a unidade em um cenário de divisão. A igreja estava fragmentada. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Paulo então confronta essa mentalidade e afirma que Cristo não pode ser dividido. Quando o ego, a preferência pessoal e a vaidade entram na obra de Deus, a comunhão adoece. 1 Coríntios nos chama a voltar ao essencial. E o que é o essencial? Cristo no centro, não os homens. É simples, né? Mas infelizmente ainda vemos acontecer, né, em todos os lugares. Em primeiro lugar, essa divisão. E essa divisão o que acontece? Ela afasta as bênçãos, porque a bênção só vem onde tem a unidade. E ultimamente, né, vemos igrejas, famílias, né, divididas. E nós temos que ter em mente que Cristo não tem como ser dividido. Ele precisa, né? Ele precisa dessa união. E como que a gente vive unido? Colocando ele no centro. Porque quando ele é o centro, ele une tudo que está ao redor. E aí realmente, né, o homem tira a tua mão. Para de fazer com a força do braço, porque Cristo é o cabeça e ele organiza tudo da maneira correta. E vemos aqui também a santidade, a expressão natural de quem foi alcançado. Paulo enfrenta diretamente o pecado, sendo tolerado dentro da igreja. Ele ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo e que na nossa vida inteira tudo pertence a Deus. Santidade não é um peso, é uma resposta de amor. Nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos justificados por Jesus e estamos neste processo de santificação, mas precisamos entender que somos templo do Espírito e precisamos andar neste processo. É um passo por dia, mas ele tem
que ser visto, as pessoas têm que ver que estamos melhorando dia após dia. Não podemos, né, realmente deixar que o pecado continue habitando em nós. E como foi dito, santidade não é um peso, é uma resposta de amor. Quem foi alcançado pela graça passa a desejar a viver de forma que glorifique a Deus em tudo. Dons espirituais não substituem caráter. A igreja de Coríntio era extremamente rica em manifestações espirituais. No entanto, faltava maturidade emocional e espiritual. Por isso, Paulo ensina que os dons devem edificar e não exaltar o ego. E então, ele apresenta o capítulo 13, o coração da carta. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, pois bem, nada seríamos. Podemos ter dons, conhecimento e atividade, mas sem amor, tudo perde o valor diante de Deus. E estamos aqui para quê? Para agradar aos homens ou para sermos fiéis a Deus? Então temos que aprender a andar em amor. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente tenha, o que a gente precisa mesmo é estar repleto do amor de Deus, para que Ele olhe para nós, veja o nosso coração e o agrade, que a gente possa ter esse coração segundo o coração de Deus. É isso que precisamos. E vemos aqui ainda, né, nessa carta, Cristo ressuscitado, a nossa esperança viva. No capítulo 15, Paulo reafirma a base da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Sem ela, nada faz sentido. Com ela, tudo é redimido. Glória, glória a Deus. A ressurreição nos lembra que o sofrimento não é o fim. A morte não tem a última palavra. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. A mensagem central de 1 Coríntios é que Deus nos chama para viver em santidade, unidade e amor, tendo Cristo como o único fundamento, mesmo em meio a um mundo corrompido. Ao ler 1 Coríntios, somos convidados a examinar, e aqui vão algumas perguntas, para realmente ficar martelando na nossa cabeça e para que nos ajude, né, a nos alinhar à palavra de Deus. E elas são: minha fé é apenas conhecimento ou é transformação? Segunda pergunta: tenho buscado dons mais do que caráter? Vamos fazer essas análises. 3. Tenho tratado a comunhão com zelo? E para finalizar, tenho vivido com os olhos na eternidade? Ao responder essas perguntas, nós conseguimos ver o que realmente está dentro de nós, no que estamos focados, no que estamos realmente fazendo. E aí, através disso, conseguimos nos alinhar. Porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se os nossos olhos não estiverem focados na eternidade, a gente se perde no caminho. A gente vai se tornando fraco. A gente vai achando que pode fazer com a força do nosso braço. Mas, se o nosso foco está lá, a gente sabe que a gente não pode errar. A gente sabe que a gente tem que continuar firme. A gente sabe que a gente está vivo, a gente está em pé porque Cristo está conosco. A gente sabe que a gente tem que olhar para Ele, contemplar a Ele, para ser cada dia melhores, que somos santificados dia após dia. Nós sabemos que temos que pedir perdão todos os dias. Temos que nos humilhar ao pé de Deus todos os dias. Por quê? Para nos arrepender do que fizemos de errado e continuar com nossos olhos fixos na eternidade.
E aí a gente sabe que a gente vai caminhando com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que precisamos ter em mente. Mas responda essas perguntas. Faça essa análise, mas de coração, não da boca para fora. Realmente busque olhar as suas atitudes, os seus comportamentos e veja se eles estão alinhados com a resposta que você realmente queria dar. Porque às vezes a gente pensa em dar uma resposta, não, eu tô assim. Mas quando você vai analisar o teu dia a dia, a tua vida, você vê que você se desviou deste caminho, que você já está colocando algumas coisas a mais. E o Evangelho a gente não põe nada a mais. É Cristo, é Ele é o centro, Ele é tudo. E quando a gente está alinhado, glória a Deus, que tudo flui da maneira correta. Oração. Senhor, ajuda-nos a viver o Evangelho de forma real, em meio ao mundo corrompido. Que Cristo seja o fundamento da nossa vida, das nossas escolhas e da nossa fé. Ensina-nos a andar em santidade, unidade e amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.